Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de Ciência da Natureza. Eu sou a professora Rose Carvalho e estou aqui para trazer assuntos maravilhosos sobre a ciência da natureza. Lembrando que a ciência da natureza engloba química, física e biologia. Essa aula é destinada para você que está cursando aí a segunda etapa do ensino fundamental, primeiro semestre, módulo 1 da unidade 1. E hoje eu trouxe para vocês esse assunto aqui, ó. Vamos lá para o quadro comigo, venha cá. Separação de misturas também, só que hoje nós vamos falar sobre separação de misturas homogêneas. E a separação de misturas homogêneas, ela tem apenas dois tipos de separação, tá certo? Quando a gente fala separação de misturas homogêneas, nós temos apenas dois tipos de separação. Nós vimos lá na separação heterogênea vários tipos que eu tenho de processos para separar misturas heterogêneas. Mas na homogênea nós temos apenas dois tipos, que são destilação fracionada e a destilação simples. E convido você agora para conhecer esses processos comigo. Venha cá, vamos lá para o quadro. Então, o primeiro processo aí, claro, vamos definir novamente o que é uma mistura homogênea, o que é uma mistura heterogênea. A mistura homogênea, pessoal, ela não tem divisões, eu não consigo saber aonde está cada um dos componentes que compõem essa mistura. Ela tem um único aspecto, ela tem uma única fase, ela não tem divisão. Já na mistura heterogênea, sim, nós conseguimos ver a olho nu as fases que elas têm. Por exemplo, a gente já viu água e óleo e areia. Eu consigo ver nitidamente a água, consigo ver nitidamente a areia e consigo ver nitidamente o óleo. Tá certo? Consigo ver nitidamente as três fases que compõem, ou seja, as três substâncias que compõem essa mistura. Então, para separar as misturas homogêneas é um pouquinho mais delicado, porque a gente precisa de destiladores. E o primeiro destilador é esse aqui, ó. Vem comigo aqui conhecê-lo. Vem aqui para o quadro. Né? São as misturas homogêneas, nós vamos conhecer a destilação. Nós temos esses dois processos de destilação. Funciona para líquido mais sólido ou líquido para líquido, tá? Líquido mais líquido. Simples, destilação simples, líquido separado do sólido. Então, aqui, na destilação simples, nós vamos usar líquido e sólido. A minha mistura vai ter um líquido e um sólido, por exemplo, a água e o sal. A água é líquida e o sal é sólido, misturado, né? Então, eu vou ter uma solução ali, onde tem a presença de um líquido e de um sólido. E lá dentro dessa mistura tem tanto moléculas de água quanto moléculas do sal, que é o NaCl. E como fazer para separar, então? Já que não tem divisão, não é fácil retirar as fases, né? Porque se tivesse divisão, seria muito mais fácil. Se tivesse fases, eu poderia retirar ali com todo cuidado. Mas, e agora? Ela só tem um único aspecto visual. Eu não sei onde está o sal, eu não sei onde está a água. Então, eu vou ter que usar um destilador. E esse é um destilador que utilizamos aí nos laboratórios de química, um destilador simples, né? Onde é acoplado nesse destilador mangueiras e torneira. Precisa de uma torneira, porque uma das mangueiras vai ser acoplada na torneira para que a água possa entrar no tubo. Abre aqui a robótica, tem como abrir a robótica aqui? Comigo aqui? A água vai entrar no tubo, nesse tubo fininho aqui, e vai resfriar o vapor que está passando aqui, porque está sendo aquecido, ó, ele é aquecido. Então, ao aquecer essa substância, cada uma dessas substâncias tem seu ponto de ebulição diferente, então vai ser aquecido. Então, à medida que os pontos de ebulição vão sendo atingidos, o gás entra nesse tubinho azul aqui e vai ser refrigerado pela água que passa ali. Então, precisamos ter abre a 2 aqui para mim, a água que entra para resfriar o gás e transformar em líquido novamente. Então, ali vai ocorrer um processo de condensação. E aquela outra torneira, outra parte, que vai liberar água quente,
que é onde precisa ter uma pia. Então, entra água fria, sai água quente. Entra água fria, sai água quente. Por isso que é um processo de resfriamento ali desses gases, tá bom? Então, a destilação simples é bem interessante. Nós podemos fazer destiladores também com materiais recicláveis. Tente aí na sua casa, é muito legal, muito bacana. Volta aqui para o quadro comigo, vamos lá. E temos da destilação fracionada. Veja que também tem um banho aí, uma panela, né? Nesse caso aqui tem uma panela com água, aonde colocamos os destiladores aí, o destilador dentro dessa panela em banho-maria, que vai pegar calor, fazer com que o líquido com líquido, né? Que na verdade, não, espera só um pouquinho, deixa eu habilitar a caneta aqui. O líquido com líquido aqueça e cada líquido tenha seu ponto de ebulição e eles entrem nessa torre aqui. Essa torre, veja que é bem diferente dessa outra torre aqui, ó. Veja que o gás aqui vai entrar por aqui e vai passar por essa caneleta aqui, ó. E vai sendo resfriado pela água que passa aqui e pela água que passa aqui. À medida que esse gás é resfriado, ele vai se condensar aqui, ó, e vai entrar em estado líquido. E aqui não, e ele é liso, veja que ele é todo liso. E a destilação fracionada, existe uns obstáculozinhos por aqui para que esse gás possa passar e entrar o ponto de ebulição. E entre aqui e recorra, né, ou entre dentro do condensador, seja resfriado e entre lá novamente. Torne-se líquido, né, porque eu estou retirando 2 líquidos. Então, o primeiro líquido, que tem ponto de ebulição menor, vai entrar em seu ponto de ebulição, vai se tornar gás, vai ser resfriado e a gente vai conseguir retirar aquele líquido através desse resfriamento. Depois que eu retirei esse líquido, o próximo líquido, também com seu ponto de ebulição diferente, vai ser resfriado pela água e vai ser condensado novamente e nós vamos recolher esse líquido, tá certo? É assim que a gente separa líquido de líquido, através da destilação fracionada. E nada melhor do que a gente falar qual é um processo que é utilizado demais aí e utiliza processo de destilação fracionada. Quer ver? Vem aqui para o quadro comigo. É esse aqui, ó. Esse processo aqui, ó. É a destilação do petróleo, né? Ele utiliza essa destilação fracionada, aonde o óleo cru, né, que é extraído, ele vai ser aquecido, ter as fornalhas para aquecer, e à medida que vai entrando o aquecimento, cada substância presente nesse líquido aí vai tendo a sua temperatura de fusão, né, de ebulição aí. Então, aqueles que têm os menores pontos de ebulição vão primeiro, aí vão passando aqui pelos pratos e vão primeiro, vão entrando em estado de ebulição, o líquido passa a ser vapor, né, que é o estado de ebulição, e vão sendo coletados, tá certo? E os mais difíceis, que têm temperaturas mais altas, são os últimos a ser coletados ali. Então, aqui, a menos de 25 graus Celsius, a gente consegue coletar aí os gases, né? O gás, o botijão de gás. Entre 25, menor do que 25 e 60 graus Celsius ali, gasolina. 60 graus Celsius a 180 graus Celsius, a gente consegue retirar nafta. 180 a 220 graus Celsius, a gente consegue aí a gasolina de avião, né? Com a temperatura de 220 a 250, tiramos aí o óleo diesel. E com a temperatura aí de 250 a 300 graus Celsius, os óleos combustíveis. Os óleos lubrificantes de 300 a 350 graus Celsius e o piche aí acima aí de 350 graus Celsius. Então, veja que cada substância ali presente no petróleo, né, nesse líquido, com a sua temperatura de ebulição diferente, é coletado na hora que cada um deles atinge o seu ponto de ebulição. Tá certo? Bem simples, bem fácil, bem tranquilo. Depois a gente vai estudar mais detalhadamente esse processo de separação. Então, agora eu trouxe um exercíciozinho para a gente treinar, só para treinar. Então, preste atenção aqui agora, tá? Deixa tudo que você estiver fazendo aí e preste atenção aqui. Vem aqui comigo, olha aqui para o quadro.
É um videocíciozinho, e aí fala o seguinte, analise o esquema abaixo. Então, esse é o esquema aqui que nós temos que separar. Nós temos aqui etanol mais gasolina misturado, etanol mais gasolina misturado, né? Bem tranquilo aí. E eu vou adicionar no etanol mais a gasolina uma solução de aquosa de NaCl. Ou seja, eu vou adicionar aí sal, nada mais do que o sal. Aquosa, água com sal. E aí vai agitar, agitar, agitar. Então, pegamos e adicionamos lá. Deixa eu ver se eu consigo habilitar essa caneta aqui. Nós pegamos lá e colocamos essa água mais sal aqui dentro dessa mistura aqui. Agitou, agitou e botou para decantar. O que é botar para decantar? Depois da agitação, deixou que o sistema descansasse. Tranquilo. E aí, esse processo de agitação e decantação nos leva aqui ao processo, à etapa 1. Então, a etapa 1, nós temos aqui destilação. Nós vamos para a destilação. Dessa destilação, nós vamos para a etapa 2, que é essa daqui também, que é o processo. Depois tem a destilação, temos o processo 3, que tem a outra destilação. O processo 4 tem a adição do cloreto de cálcio. Chegando aqui na água e no processo 5. Depois aqui da adição do cloreto de cálcio, nós temos aqui o cloreto de cálcio hidratado e temos o processo 6, claro, com agitação e filtração. O que ele quer saber, na verdade? O conjunto de procedimentos do esquema identifica 1 como mistura heterogênea, 2 como combustível, 3 como solução molecular, 4, ou a letra D, né, que é o 5 ali, como etanol, e A1, A6 como solução iônica. Então, ele quer que a gente analise esse quadro aqui. Então, eu botei o quadro aqui, vamos analisar ele passo a passo. Então, olha só, do etanol mais a gasolina, nós adicionamos água mais sal. Houve uma agitação e aí houve uma decantação. Quando adicionamos água, algo aqui nessa mistura, onde tem o etanol e a gasolina, o processo de agitação e decantação vai nos dar a gasolina aqui, ó. A gasolina vai separar do etanol, porque o etanol vai ser retirado quando a água entrar em contato com ele, porque o etanol, ele dissolve na água, então ele vai ser retirado. Beleza, então nós temos lá que o processo 2 é a gasolina. Depois que eu adicionei a água, a gasolina vai ficar sozinha, eu vou conseguir retirar a gasolina dali. E no processo 1 vai ficar água, mais álcool, mais sal. Perfeito. Então, a gasolina ali não tem mais o que fazer. Eu já extraí a gasolina desse sistema aqui, ó. Já extraí a gasolina desse sistema aqui. Beleza. Então, depois da água, mais álcool, mais sal, nós vamos ter que usar o processo de destilação para retirar o sal, para retirar o álcool e para retirar a água. Eu tenho que retirar esses 3 aí. Então, através do processo de destilação. Por que através do processo de destilação, Rose? Porque com o processo de destilação, cada uma dessas substâncias tem o seu ponto de ebulição diferenciado. Então, a água ela entra em estado de vapor a uma determinada temperatura. Depois, o sal entra em determinada temperatura de vapor. E também o álcool, ele também tem seu ponto de ebulição. Descendo, volta aqui para o quadro comigo, olha só. Depois que houve a destilação, ficou apenas a água e o sal. A gente conseguiu aí retirar a água e o álcool do outro lado. Então, eu retirei a água mais o sal, ficou do lado de cá, e com o processo de destilação, a gente consegue tirar a água mais o álcool do outro lado. A água mais o sal ocorre, a gente consegue tirar ele tranquilamente através da destilação também. Então, o sal é o produto 5 ali formado. O 4 aqui é a água mais álcool. E qual é o produto 6 formado, então? Então, a água mais o álcool, com a adição do cloreto de cálcio nessa
substância aqui nessa mistura, o que vai acontecer? Vai ocorrer agitação e depois nós vamos filtrar, nós vamos retirar o cloreto de cálcio hidratado, vai sobrar apenas o quê? O álcool. Então, a partir da adição do cloreto de cálcio, através da agitação e da filtração, eu consigo retirar aí o álcool e o cloreto de cálcio, nos dando aí a alternativa B como resposta correta. Tá certo? Então, esse era um sistemazinho onde a gente conseguia ver aí nitidamente os processos tanto de sistema homogêneo quanto do sistema heterogêneo. Até mais, espero vocês na nossa próxima aula com mais assunto legal de ciências da natureza. Tchau, tchau!